Amigo, amiga, estamos de volta com o nosso Se Liga e nosso Comitê de Notáveis. O economista Manuel Tedin, o publicitário Elísio Pires, o também publicitário Lula Vieira, o consultor Paulo Fraga e o designer Marcelo Pereira, esse time de craques, e os assuntos mais polêmicos, importantes, curiosos da semana. E nós vamos começar com um que desperta a curiosidade de todo mundo, porque deveria ser matemática simples e virou uma equação complexa. Os números da Covid-19. Enfim, quais são? Quem está dizendo a verdade? O que sai, o que não sai? Com os números que temos, né? Dá para tomar alguma decisão importante sobre o nosso futuro, Manuel Tedinho, ou está cedo? Fala, Barbosa, meus companheiros de mesa, bom estar aqui de novo. Os números estão melhores em alguns lugares, piores em outros. O governo federal voltou a fazer a comunicação e mede todo dia, procura nas secretarias locais, e agora o conjunto da imprensa tem uma frente de meios de comunicação que está fazendo também. Os números podem variar pela hora que foi levantado, variações pequenas de 10, 15, não faz muita diferença. O que importa mesmo nessa análise é a tendência, como que os números estão evoluindo. E nisso parece que há uma congruência entre os dois. O que precisa agora é mais liderança. Eu estou repetindo isso sempre, né? Mas precisa mesmo de liderança política para fazer as medidas de combate ao coronavírus funcionarem. Pois é, Marcelo Pereira, mesmo com as distorções que os números possam trazer, claro que nós estamos falando de resultado de exames muito mais do que mortes no relógio do dia que sai a pesquisa ou da semana que sai a pesquisa, tem gente que está sendo registrada 15 dias depois, dá para ter uma boa base do que está acontecendo. Vale já tentar o novo normal ou está cedo para você, Marcelo? Bom, posto que há muito pouca testagem, os dados não são muito confiáveis, né? E também que o Brasil, são muitos Brasis, né? Cada lugar está, enfim, a pandemia está num estágio diferente, né? E também levando em conta a pressão política, né? E de todo mundo querendo abrir para o comércio voltar e tal, o que parece para a gente é que no Rio de Janeiro, pelo menos, né, pela ocupação dos leitos, né, e não pelos últimos 15 dias, porque o número isso que o Manuel falou, né, que as estatísticas vão chegando de dias atrás, mas assim, o que está acontecendo na semana passada para cá, parece que houve uma estabilização e um decréscimo dos leitos ocupados, né? Então, isso é um sinal bom. Agora, é muito difícil saber o que pode acontecer, se vai vir uma segunda onda, né? É arriscado, né? O que a gente sabe é que deve ter muita pressão econômica de todos os lados para que a coisa abra, mas pela falta de informações, de testes, é difícil ter uma opinião muito abalizada, mas o fato é que no Rio de Janeiro a coisa começou a se estabilizar e a decrescer, né? O que parece. Sim. O Manuel, você queria complementar com alguma coisa a respeito de qualidade? Diz aí para gente. O ponto que eu queria fazer é que a melhor estatística para não ter erro de exame, de teste, é o excesso de óbitos que teve esse ano, que está tendo esse ano, em relação ao ano passado. Então, pode ter uma diferença, mas ficaria muito menor. Então, você calcula o total de mortes do ano passado com o total de mortes hoje e subtrai. A diferença é o efeito Covid. Essa é uma estatística muito mais confiável, porque não depende de exames de teste. Pois é. Elísio, você que está acompanhando de perto aí a ocupação dos hospitais públicos e particulares no Rio, com a abertura de novos leitos e a diminuição brutal dos atendimentos ambulatoriais e das salas de espera dos mais variados pontos de atendimento à saúde do Estado do Rio,
Já vale dizer que a gente está pronto se tiver uma segunda onda aí? A gente segura uma segunda onda, Elísio? Olha, eu acho que, na realidade, a gente tem que falar da segunda onda com preocupação, mas, com certeza absoluta, o número de infectados hoje, estou falando da cidade do Rio de Janeiro, é evidentemente menor. E um detalhe importante, dos 7 hospitais de campanha, apenas um está funcionando, que é o do Maracanã, né? Todos os outros estão ainda em arrumação. E só queria lembrar uma coisa importante de número da intensidade da crise, é o que aconteceu ou está acontecendo com Manaus. Manaus, com certeza absoluta, foi uma das cidades mais atingidas, né, proporcionalmente, com mortes, infectados, quer dizer, teve um problema seríssimo de enterramento, inclusive, né? Os enterros tinham problemas complicados, cadáveres expostos quase que na rua, etc. Só para avisar, Manaus está fechando o hospital de campanha, que está apenas hoje com 46 internos que vão terminar, e o prefeito Arthur Virgílio, né, que foi falado muito agressivamente pelo presidente da República naquela famosa reunião de 12 de abril, né? Na realidade, ele vai encerrar o hospital de campanha e o prédio do hospital de campanha era uma escola que vai voltar a ser escola outra vez, o que é uma notícia muito positiva, mesmo com as contradições nacionais todas, de lugares que estão crescendo e outros que estão diminuindo. O Arthur Vigílio foi um exemplo, um macaco velho, né? Que não botou a mão na cumbuca, não. Né? Tirou a mão da cumbuca e deu a volta por cima aí. Mas, por falar em macacos velhos e novos, meu caro Paulo Fraga, como resolver as questões do Rio de Janeiro, Estado do Rio, com um governador nas cordas e um prefeito da capital em campanha? Vai dar para tomar alguma decisão para o nosso futuro próximo com boa razão, arrazoada, hein, Paulo? E o Paulo caiu. O Paulo caiu. Então, eu vou passar essa questão para o Lula. Lula Vieira, e aí? Governador nas cordas, prefeito em campanha, vai dar para a gente tomar uma decisão na razão e não na emoção, ou não? Olha, com esses dois é quase impossível você pensar em razão. Os dois estão absolutamente desesperados, farão qualquer coisa à custa de qualquer coisa. Eles não estão preocupados com o ser humano nem com a população. Um nas cordas, tentando segurar, e o outro nas cordas, tentando se reeleger. Ambos ameaçados das duas coisas não acontecerem. Um não se reelege e o outro não conclui ameaçados, né? Não conclui o seu mandato. Mas, de qualquer forma, acho que, para uso dos nossos espectadores e para uso das pessoas que têm um pouco de raciocínio, está na hora de realmente se conscientizar que nós podemos gradualmente ir abrindo, mas temos que tomar cuidado. Há maneiras de você promover a abertura do comércio, eventualmente até a escolar, mas com cuidado, tomando todas as precauções que são recomendadas. Eu tenho uma estatística muito pessoal, não vale nada, mas eu recebo muitos amigos que acham uma besteira esse negócio, tomar cuidado, não sair na rua, etc, etc. A todos eu pergunto, mas então você está na rua sem máscara? Todos respondem, não, estou em casa. Ou seja, da boca para fora é uma gracinha ser macho. O problema é que na hora que, se você tiver errado, ou a culpa ou a multa é a morte, vale a pena, ou pelo menos uma doença bastante grave e com bastantes problemas para recuperação, eu acho que vale a pena o máximo de precaução. Só isso. Eu acho que tem que abrir sim. Acho que esses dois caras não vão dominar a nossa saída, porque estão pensando em si próprios. Os dois foram picados por um mal terrível que se chama perder o mandato, que para eles é pior do que chikungunhas e outros tipos de insetos. Mas é isso. Eu tenho a impressão que nós temos que caminhar para uma abertura lenta, gradual, cuidadosa. Os hospitais estão aí preparados, mas esses dois não vão poder comandar esta parte, porque eles estão na corda, como você mesmo disse. Tedim, eu queria te perguntar uma coisa, a partir do que disse o Lula, e eu acho importante a gente pensar nisso.
Algumas pessoas que a gente conhece, pessoas que são exemplares, né? Graças a Deus, servem de exemplo de comportamento para as demais, estão tendo cuidado. Mesmo as mais libertárias em relação ao nosso comportamento. Mas eu, por estar em atividade essencial, no sábado voltei para casa pela praia. Deus do céu! Praia cheia. Praia de verão de férias. Não digo de sábado e domingo, que é praia insuportável. Aquela praia cheia, não tem que procurar vaga, tem que procurar espaço no quiosque. Era essa praia que eu encontrei. Não, que fenômeno acomete esse povo que não tem medo de ficar doente? O que é isso, Tedinho? Olha, isso não é um fenômeno brasileiro, né? Quer dizer, na verdade, na Califórnia e na Flórida, a gente viu os filmes, o noticiário, aconteceu a mesma coisa. As pessoas estão muito ansiosas, estão em casa. Cara, eu estou em casa há 90 dias. Isolamento. Estresse o isolamento, um estresse de isolamento. Sim. Então as pessoas não estão aguentando e estão se arriscando. Na verdade, é só isso. O Marcelo, que é mais jovem do que a gente, bem mais jovem. Pouco mais jovem, não mais jovem, um pouco mais jovem. Muito. Mas deveria. Eu queria ouvir o Marcelo. Acho que o Marcelo pode ter opinião mais atualizada. Meus amigos estão todo mundo no isolamento, cara, que eu conheço assim. Tem gente que não sai desde o início, não sai de casa. E está todo mundo. Agora, eu vi uma coisa, eu também, inclusive, eu só saio para o mercado, pegar minhas filhas, que ficam comigo de 15 dias. Agora, eu vi uma coisa, não sei se vocês viram, um anúncio do US Government Center for Disease Control dos Estados Unidos americanos, sobre umas estatísticas sobre o contágio, que é uma coisa que aparentemente é muito fundada. Vocês chegaram a ver assim, que a grande. Assim, disparada, assim, a grande causa do contágio é você espirrar, tossir, essas coisas, é muito mais do que você tocar, de superfícies onde você toca. Isso é muito ambiente menos. Fechado, né? Ambiente fechado. Em lugares fechados, né? A combinação dessas duas coisas. Então, isso, de certa forma, relativamente um alento, né? Não é que não haja o contágio, mas há muito menos contágio. Então, você pode começar a abrir pelos lugares abertos, né, em ambientes abertos, você diminuir, a quantidade de gente em lugares fechados, ou seja, fazer todo mundo usar máscara e tal. Você pode, aos poucos, né, agora que passou, talvez, aparentemente está começando a descer a coisa, você pode fazer de uma forma controlada. Churrasco na casa do Barbosa domingo que vem, é isso que você está propondo, né? Tem, qualquer coisa a gente fica para a calçada, né? Puxa para a calçada, puxa para a calçada. Só para lembrar, ontem o G1 veiculou um vídeo muito simbólico, que era um vídeo feito em frente à sede da OMS, onde a maioria das pessoas estavam congestionadas, com grande congestionamento, a maioria sem máscara, sem coisa nenhuma, em frente à sede da OMS. Chega, onde fica a sede da OMS? Na Suíça. Em Genebra. Então, será, Lula, que intuitivamente o povão, sabendo disso, vai para a praia? Porque praia mais ao ar livre e com menor possibilidade de contato, impossível, né? Ou esse estresse de ficar em casa, o que é? Agora, a praia é muito suja, né, cara? Areia imunda, as pessoas ficam meio perto umas das outras, assim, né? Não sei. Apesar de ser aberto, né? Mas, nesse fim de semana, muito mais do que na praia, tinha na rua, circulando, madureira. Verdade. Ela nunca teve grandes preocupações, não. As pessoas... Não há uma consciência nacional, uma consciência comunitária a respeito do problema. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, então vai pela própria fé. Todos que estão na praia estão achando que tudo isso é uma tremenda burrice, que na verdade não pega nada, que isso é invenção do governo. As desculpas são sempre absolutamente... você ouve o que você quer que seja verdade e age conforme a sua crença. Eu
eu espero que eles estejam certos também, porque eu não gostaria de estar certo e ver a morte ou ver a doença em todos esses irmãos que me parecem irresponsáveis. Vamos ver, aí nenhum de nós pode ter certeza, nem os cientistas têm. Pois é, então, para fechar essa rodada sobre os números da Covid-19, nosso comportamento, Paulo Fraga, e aí, como nosso consultor, o que a gente faz? Não sei. Maravilha! Foi preciso. Isso é sincero. Isso é sincero. Ele não diz isso para os clientes dele. Para os clientes dele, ele não fala isso. Só para nós. Eu diria que não sei. Eu diria que não é o melhor caminho, mas para não ter certeza de qual é a melhor alternativa. Eu acho que, na minha maneira de ver o resumo, os números continuam ruins de qualquer maneira. Claro. E não tem estratégia, como já foi comentado aqui largamente, faltou liderança e continua faltando desde o início na condução dessa pandemia, né? E como não há liderança, não há estratégia, né? As regiões, diversas regiões, vão tomando as suas iniciativas de natureza diversa, né? A sensação que me dá é de que, como abrir um pouco de espaço na infraestrutura de saúde, está se tomando a decisão de flexibilizar o processo de isolamento, e que eu acho que seja um caminho natural a ser seguido. Entretanto, não há uma estratégia bem definida com relação a isso para que pudesse orientar melhor os caminhos a serem seguidos, e eu diria que isso se refere na questão da testagem em massa, né? E talvez a pior coisa que possa nos acontecer é a volta de uma segunda onda, que seria o pior cenário para nós, porque volta o isolamento e os dramas econômicos vão se acentuar ainda mais. Você acredita? Mas uma observação. Não há necessidade de liderança nacional para combater uma gripezinha. Deixa eu aproveitar esse gancho rico aí, já que Elísio trouxe o Jair à baila aí. Na hora que você, seu sinal aí, titubeou, Paulo, eu estava te perguntando sobre os comportamentos do governador, que está nas cordas, né? Do prefeito, que está em campanha, mas eu queria colocar o Jair nessa conversa, que mudou o comportamento dele de 2 semanas para cá. Não está mais saindo aos domingos para apoiar os movimentos populares contra o STF, contra o Congresso, contra a tia dele, contra quem se apresentar como ameaça para ele. Enfim, está usando a máscara e está num silêncio que é ruidoso, um silêncio barulhento. Nunca o Jair ficou tanto tempo sem falar bobagem, né? sem emitir uma opinião errônea sobre qualquer assunto, ou errática, melhor dizendo, sobre qualquer assunto. O que é isso? Ele começou uma campanha? É um novo Bolsonaro? A gente pode comparar o comportamento do Lula, que virou Lulinha Paz e Amor depois de tanto malhar em ferro frio? Como é que você está vendo esse novo comportamento do Bolsonaro mais, como direi, comportado, meu caro Paulo Fraga? A impressão que me dá é que não é um novo Bolsonaro, ele é o mesmo Bolsonaro usando táticas um pouco diferentes, até porque as táticas que ele vinha usando estavam sendo extremamente nocivas a ele mesmo, né? Então é o processo autofágico de que ele não precisa de oposição para destruir o próprio governo, basta ele, entendeu? E na questão dos comentários erráticos, eu faria apenas uma observação no que você disse, porque na live da última quinta, ele fez a referência à possível sugestão de que as pessoas invadissem os hospitais para verificar que o que estava acontecendo era real ou não, entendeu? Verdade. O fato, eu diria, de que o Bolsonaro, a mim, não engana e que ele está tendo um cuidado adicional porque os equívocos estão se agravando de uma maneira insustentável, né?
Mas, Elísio, eu não sei quantos mandatos de deputado Jair teve. Eu Muitos, só né? acho que foram 8, né? Eu acho 8. que foram 8. Pois é. Foram 28 anos, são 4 anos Inclusive, por mandato, 7 mandatos, pelo 30 menos. anos, mais ou menos. 7 mandatos. Entre 7 e 8. Não, e Pois ele é, teve mandato local isso. aqui também. Antes disso, ele teve mandato aqui, no Rio de Janeiro. Mas aqui não vale nada, aqui é terra pequenininha, Tupiniquim. Mas, Elísio, Mas ele pra quem- sabe. Diga. Diga. Ele sabe como funciona a máquina de eleger presidentes, deputados, senadores. Será que ele se lembrou disso de repente e mudou o comportamento dele já montando uma pré-campanha? Como é que você está vendo isso, Elísio? Basta a gente olhar as nomeações dele recentes, né? Só para lembrar, essa história de Brasília, né, que foi feita agora no domingo, o governador fez aquele decreto publicado de madrugada proibindo o acesso à Praça dos Três Poderes, né? Porque se evidentemente houvesse o acesso e tivesse gente na porta do Palácio do Planalto, ele se ia sentir quase obrigado a ir até lá, né? Então, o grande aliado dele, porque é aliado dele, Ibanez Rocha, fez isso. E ontem eu assisti declarações do secretário de Segurança de Brasília, justificando por que fizeram aquele bloqueio. E com um detalhe, na semana passada, o presidente da República visitou esse secretário de Segurança e, muito provavelmente, será o novo ministro da Segurança Pública. Esse é o Bolsonaro novo. O novo Bolsonaro. Pois é. Marcelo, eu não sei. Eu não sei se ele está em pré-campanha, eu não sei o que está acontecendo. O Elísio chamou atenção para essa bobagem que ele falou no meio da semana também, né, das coisas de invasão de hospitais, etc. e tal. E aí, você acha que isso é momentâneo? Vem para ficar essa nova postura, por mais que ele tenha... Eu achei que ele falou pouca besteira essa semana, é só impressão minha, eu não percebi que é o mesmo Bolsonaro ou é o novo mesmo? Eu acho que assim, a gente sabe que a grande crise é o Bolsonaro, né? Então, quando o Bolsonaro cala a boca, ele não fala nada, ele fica quieto, as coisas aparentemente melhoram, né? Mas eu acho que ele tem um comportamento errático, né? Sempre teve, né? Então é difícil, eu acho que isso não deve durar muito tempo, não. Né? Não? Mesmo porque eu acho que não. Lula, mesmo o que acha? Eu tenho absoluta certeza. Ele foi sequestrado, no bom sentido. O pessoal que sustenta o seu governo deve ter lhe dado uma bronca, os generais todos. Agora, eu fico com uma enorme dó dos seguidores, porque muita gente que eu conheço seguiu o comportamento errático, maluco, malcriado, pornográfico do Bolsonaro, e nesse momento, quando ele resolve ser o bolsonarinho paz e amor, consciente, etc., o que vão fazer? Aqueles que diziam que é isso mesmo, tem que matar todo mundo, arrebentar todo mundo, quem não é bolsonarista é maluco, tudo bando de viados e etc. Fazer o que agora com uma atitude, ainda que paternalizada pelos círculos de segurança, pelos militares, que devem ter dito a ele assim: você vai perder todo mundo, nós já estamos cada vez pior, vai calar a boca, vai esperar um pouco. E eu acho que agora nós estamos numa grande encruzilhada. De um lado, um Bolsonaro tentando se segurar, e do outro lado, um pessoal que apoiou um monte de besteira que nem ele mais, Bolsonaro, está apoiando. Não sei o que vai ser. É engraçado, né? Assim, é uma coisa tão... a gente está vivendo uma situação tão absurda, né? Uma farsa, uma coisa assim tão louca, né? Que, assim, não é nem que isso pareça um filme de terror, né? A gente fica brincando, parece que a gente está vivendo um filme de terror, de zumbi. Eu acho que não, que a gente está vivendo um filme do Zé do Caixão. Sabe? Quando você vê o Bolsonaro falando, ele tentando ser uma pessoa normal, é como se fosse o político de filme do Zé do Caixão dos anos 60, assim, a péssima atuação. E assim, é o filme de terror de chutar macumba, né? É esse nível, né, da atuação, né? O Zé do Caixão era um coveiro que chutava macumba, porque não acreditava em nada, né? Esse tipo de coisa.
Você não tem nenhuma, é tudo um absurdo total, assim, de quinta categoria. Não... Ele interpreta melhor o porra louca mesmo. Ele interpreta melhor o que não sai dizendo. Esse cara comportado... Esse cara comportado? Não é crível. Bolsonaro não tem nada a ver com credibilidade em termos de comportamento. Sério. Tedinho, vamos fechar a rodada desse papo de hoje aí com Bolsonaro. Você acha que foi a saída do Olavo de Carvalho que deu uma assustada nele, ou os números que mostram que aqueles que votaram, que eram bolsonaristas, mas que não são tarados por ele, começaram a debandar e isso começou a preocupá-lo? Como é que você está? O que motivou essa mudança de comportamento, na sua opinião? Grande pergunta. Eu acho que provavelmente a maior pressão sobre os que são um pouco mais esclarecidos no meio próximo dele, que deve ter acontecido. Quer dizer, mesmo apoiando nas maluquices dele, esses generais estão olhando esse negócio e estão vendo pesquisa, estão vendo resultado, está vendo que a tensão aumentou muito. Quer dizer, todo mundo começou a falar de golpe, de quebra institucional, que haveria... contra a STF agora, né? Então, isso já foi depois até da mudança, mas isso sim, essa Sarah Winter, que é uma doida de pedra, aquela marcha com as tochas... Jogaram foguetes contra o STF. Mas isso foi ontem. Ela está presa, né? Inclusive. Já é o novo Bolsonaro. Isso. Então, eu acho que é isso mesmo. Está vendo a coisa se deteriorar, lendo pesquisa, mudou por causa disso. Essa é a minha opinião. Não, e uma das coisas que eu tenho certeza que ele leu foi a mesma pesquisa que eu li essa semana passada. Uma pesquisa qualitativa realizada com classe C, né, que mostrou uma certa unanimidade. Tinha uma divisão de 3 categorias de bolsonarista, né? Bolsonarista fiel, bolsonarista crítico, bolsonarista arrependido. E em relação ao problema da gripezinha, tinha uma unanimidade achando uma grande besteira essa posição dele. Unanimidade, todos os entrevistados. Então, uma coisa relevante. Como também tem outra que está acontecendo, que é resultado dessa pesquisa. É a posição dos 3 tipos de pesquisados contrários à presença dos filhos no governo, de forma definitiva e clara. Ele recebeu essa pesquisa. E não há quem... Nesses últimos 15 dias, pode ver que os filhos também deram uma certa sumida. Né? É verdade, é verdade. Para ir embora, ô Elísio Pires, você se liga em que nessa semana? Ou recomenda que a gente se ligue? Não, eu acho que a gente tem que se ligar, olhar na janela, ver o ar circulando, etc., e torcer. Torcer para que um dia próximo a gente possa sair sem risco. Né? Isso é que é a minha grande expectativa. Sim. Manuel Tedin, se liga em quê? Olha, eu vou me ligar na proposta do Gabeira hoje no Globo, que eu achei muito boa. A luta amada, em vez de ser a luta armada, é a luta amada contra essas maluquices todas. O Gabeira, como sempre, estava maravilhoso na coluna dele hoje. Ele anda muito bem. Lula Vieira, se liga. Eu concordo com o Tedin e eu concordo também com a ideia de que a melhor posição é a gente acreditar que é melhor ficar em casa, sair o menos possível, não brincar com o coronavírus e ler. A vantagem do tempo de ficar em casa é você poder voltar aos livros que te fazem bem, te fazem crescer e fazem a gente esquecer um pouco esse país completamente endoidado que está por aí. Agora, só um parênteses. O que fazem os bolsonaristas se o Bolsonaro resolver ter bom senso? Como explicar as loucuras? Maldade. O Marcelo Pereira, se liga. Aproveitando o gancho do Lula, né? Eu tô ligado num livro que eu comecei a ler agora chamado Os Engenheiros do Caos. Maravilha!
é um livro de um italiano que justamente fala sobre os criadores dessa, de onde veio essa loucura das mídias sociais, da manipulação e tal. Então ele pega os cases lá na Itália, onde isso começou, que é o berço do fascismo, o berço de vários movimentos políticos, né? E começou isso muito antes. Fala do Steve Bannon também, enfim, ele conta como essas estratégias são construídas, né? E é incrível a semelhança do que acontece lá do que está acontecendo aqui. Você pode trocar os nomes, que é a mesma coisa. Assim. Ô Marcelo, tem prefácio do Bolsonaro esse livro? Não é dele, mas ele é mencionado. Mas ele é mencionado. Paulo Fraga. Ele sabe escrever? Ele sabe escrever? Essa que sabe. É Assinar com certeza. Pensei que era igual ao ministro da Educação. Paulo, você se liga em quê? Eu me ligo uma coisa que eu acho que até pauta para frente, que é no calendário eleitoral nosso. Acho até de que, na contramão de um possível adiamento, eu sugeriria de que não tornassem o voto obrigatório, entendeu? Num ambiente mais restrito, os grupos de risco, chamados grupos de risco, não seriam obrigados a votar. E aí você minimizaria o problema que estão avaliando, né? E mais agressivo, seria até mais contundente em relação a isso, que é não tornar nessa eleição o voto obrigatório. E tem uma coisa que é muito simples. Compara com o que tem de voto nulo e voto em branco, que justifica que pelo menos metade da população não se disporia a sair de casa para votar nesse bando de gente que está por aí, entendeu? Paulo Fraga, Marcelo Pereira, Lula Vieira, Elísio Pires e Manuel Tedin. Coisa boa ouvir esses rapazes, né? Semana que vem eles voltam para a nossa felicidade. Até lá. Até lá. Abraço. Até lá. Abraço. Abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.